Bom dia pessoal! Mas estamos aqui para mais um dia da Semana de Autoestima. Essa semana que tem o objetivo de fazer com que você eleve a sua autoestima, a sua autoconfiança, melhore o seu relacionamento consigo mesmo. Bom dia, Jaque! Bom dia! E nós já falamos durante essa semana sobre a sua autoaprovação, quanto que você consegue se aprovar ao longo do seu dia. Já falamos aqui sobre gentileza, já conversamos sobre perdão. Se você não assistiu às lives anteriores ainda, vai no meu feed, assiste e faz os exercícios dessa semana que estão muito legais. Já estão gerando resultados, já estou recebendo os feedbacks dos resultados que a Semana da Autoestima está gerando. E hoje a gente vai falar também de um tema muito importante. E eu vou começar essa live te fazendo uma pergunta muito interessante. Primeiro, vai compartilhando essa live, compartilha com as pessoas que você gosta, com seus amigos, chama o pessoal para assistir. Conta para mim como é que está sendo fazer essas atividades, fazer esses exercícios, quais resultados você está tendo com a Semana da Autoestima. E hoje eu começo fazendo para você uma pergunta bastante interessante. Quem é que você tem priorizado ao longo dos seus dias, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês? O que ou quem você tem priorizado ao longo dos seus dias? É bastante interessante quando eu faço essa pergunta. Yara, bem-vinda, amiga. Muito bem, seja muito bem-vinda aqui na live. Um prazer te ter junto. Eu estava perguntando aqui, bom dia, minha amiga. Eu estava perguntando aqui exatamente agora sobre o que ou quem você prioriza no seu dia a dia. Será que é o seu trabalho? Será que é a sua família? Será que é as pessoas que convivem com você? Será que são os seus pets, cachorro, gato, papagaio, periquito? Quem você prioriza ao longo dos seus dias? Quem você tem priorizado ultimamente? É muito interessante. Será que são seus amigos? É bastante interessante quando eu faço essa pergunta, porque a grande maioria das pessoas com quem eu converso e que eu atendo respondem que priorizam normalmente ou o trabalho ou a família, né? E aí eu pergunto, quando eu recebo essas respostas, eu pergunto: e você? Onde é que você fica no meio disso tudo? Claro que o dia de hoje, se você prestar atenção, se você acompanhou todas as lives, ele está muito alinhado com os 3 dias anteriores, aquilo que a gente conversou, né? Como eu falei, essa semana toda são temas extremamente importantes, extremamente profundos, e um se alinha ao outro, exatamente para trazer para você o resultado final que a gente quer alcançar, que é elevar a sua autoestima, que é fazer você olhar mais para você e você entender qual é o papel que você tem na sua vida. Então eu quero que você reflita sobre isso, né? São outras coisas que você tem priorizado no seu dia a dia, na sua vida, e você tem ficado onde na sua lista de prioridades? Aliás, você existe na sua lista de prioridades? Você já parou para refletir sobre isso? Os meus treinandos com certeza já, né? A gente fala sobre isso o tempo todo. Se você não refletiu sobre isso, é extremamente importante que você reflita sobre esse tema hoje, tá? Por quê? Porque, via de regra, a Yara está colocando aqui, depois da família é o trabalho. Pois é, Yarinha, pois é. É a resposta da maioria das pessoas que eu converso. E aí eu te pergunto, então, cadê você na sua lista de prioridades? Você está em algum dos pontos? Em qual lugar você está na sua lista de prioridades? Né? Por quê? Porque normalmente, aí você pode me dizer se o teu sentimento é esse ou não, normalmente as pessoas que conversam comigo, quando se dão conta disso, e eu pergunto, e como é que você se sente não se priorizando? O que é que eu ouço normalmente? Que as pessoas se sentem cansadas, que as pessoas se sentem estressadas, que elas estão angustiadas, muitas vezes elas estão naquela sensação de eu não aguento mais essa rotina. Então eles estão extremamente desgastadas emocionalmente e mentalmente.
E aí eu quero te lembrar, a gente já falou sobre isso no dia de ontem, se eu não me engano. Eu quero te perguntar, que mensagem você acha que está mandando para o universo quando você prioriza a tudo e a todos e não a você? A mensagem que você está enviando é: eu não sou importante. Pode cuidar do outro, manda o que for de bom para o outro. Para mim não precisa, porque eu não sou importante, eu não mereço, o outro merece. Vai lá e cuida do outro. Né? A gente precisa, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Qual mensagem a gente está mandando para o universo? Como eu tenho me tratado? É por isso que essa semana ela é tão importante. E apesar de trazer exercícios simples, traz exercícios que são desafiadores, né? Temas que deveriam ser muito simples, deveriam fazer parte normal do nosso dia a dia, e é tão desafiador incorporar esses 7 hábitos que eu te proponho a incorporar na sua vida durante essa semana, e que fazem toda a diferença aí nos seus resultados em todas as áreas da sua vida, né? Normalmente, as pessoas que não se priorizam, né, elas têm uma grande necessidade de agradar aos outros. Bem-vinda, Sandra! Bom dia, tudo bem? Para quem está chegando agora, pode assistir depois do comecinho da live e pegar o começo do conteúdo, tá? As pessoas normalmente que não se priorizam têm uma grande necessidade de agradar aos outros, tá? E eu falo desses temas com muita tranquilidade porque eu já fui essa pessoa, né? Então eu conheço, sempre falo para vocês, eu conheço todas as ramificações aí desses caminhos, por isso que eu trago com tanta assertividade vocês para o outro lado da ponte. E será que você é essa pessoa que sente necessidade em agradar? Meu Deus, eu não posso chatear o outro, eu não posso desagradar, o outro vai ficar magoado comigo. E aí você coloca sempre o outro na sua frente e não se preocupa se você está se magoando, se você vai ficar chateado consigo mesmo, se você está aprovando o que você está fazendo. Né? Olha que coisa maluca, como o raciocínio que a gente é criado para ter é totalmente incoerente, né? E junto com essa questão da necessidade de agradar aos outros, e eu gosto de te perguntar, você sente necessidade de agradar os outros? Você já entendeu essa necessidade dentro de você? Já reconheceu isso? Aí a pergunta que eu gosto de fazer é: e você mesma, você tem necessidade de agradar? Não é interessante isso? Que dentro como a gente se anula, né, no meio de todas essas reflexões, por que você não sente necessidade de agradar a você mesmo? Que, como eu sempre falo, é a pessoa mais importante da sua vida. Então reflita sobre isso hoje, com essa live, que vai fazer um caminhão de fichas cair aí para você, sobre o seu processo, sobre o que é que ainda precisa ser trabalhado em você. E também é muito legal, quando a gente fala nessa questão de autopriorização, também a gente pegar um ganchinho das pessoas que não sabem colocar a sua verdadeira opinião exatamente por conta dessa necessidade de agradar aos outros. Então, você é aquela pessoa que, quando quer dizer não, diz sim, mas quando quer dizer sim, diz não, exatamente para não desagradar o outro. Isso é muito interessante. Eu também já fui essa pessoa, e trabalhando tudo que eu já trabalhei em mim, hoje eu posso dizer que realmente, se eu te digo não, é um não verdadeiro, e se eu te digo um sim, é um sim verdadeiro. Parece uma questão boba, mas não é. Isso é extremamente sério. Quando sempre você anula a tua vontade verdadeira para fazer aquilo que você acha que vai agradar o outro, você se mina muito emocionalmente. E se você está emocionalmente fragilizado, você vai se afetar mentalmente também, nos seus pensamentos, energeticamente, e isso vira uma bola de neve muito, muito prejudicial na sua vida. Então, mais uma reflexão importante para você fazer aí sobre essa questão de hoje, do nosso tema de hoje, tá? E seguindo aqui, Silvio, seja bem-vindo à live. Seguindo aqui com o que a gente está conversando, eu quero te trazer agora então, tá? Eu já te questionei, eu já joguei aí uns chacoalhões para você refletir como é que está o seu processo. E agora eu quero que você conversar com você sobre, tá, mas por que exatamente eu deveria me priorizar? Por que exatamente você está falando aqui pra gente que é importante eu me colocar em primeiro lugar, se eu aprendi na minha vida que isso é egoísmo?
Se eu aprendi que não é para olhar para mim, é para olhar só para o outro. Se eu aprendi ao longo da minha vida que eu não sou importante, por que você está me dizendo então aqui hoje nessa live que eu devo me priorizar, que eu devo me colocar sempre em primeiro lugar? E é bastante interessante, aproveitando aqui que temos um homem na live, isso é muito mais fácil para os homens enxergam isso com uma facilidade muito maior do que as mulheres, né? Via de regra, claro, já acompanhei clientes homens com essa dificuldade, já acompanhei, mas é um número muito menor do que entre as mulheres, né? Essa é uma dificuldade muito maior para nós mulheres, pela criação que nós tivemos. E para que então? Por que é importante? Por que eu vou me colocar em primeiro lugar? Bem-vinda, Mari, bom dia. Primeiro porque se colocar em primeiro lugar, se priorizar, que é entender qual é o papel que você tem dentro da sua própria vida, isso te equilibra mentalmente, emocionalmente, e com isso, com esse equilíbrio emocional e mental, você vai desenvolver todas as suas atividades de trabalho, de cuidado com os outros, com a família, com muito mais excelência. Pensa comigo o raciocínio. Obrigada, Mari, falando que eu tô linda de vermelho, gratidão. A Yara falando aqui que o homem está na lista de prioridades da mulher. Pois é, Yara, exatamente, e é muito incoerente isso. Porque, na verdade, o que eu falo, pega toda essa semana da autoestima, todos os temas que a gente trabalhou, ele vale igualzinho, tanto para homens quanto para mulheres. A sua prioridade deve sim ser você. É isso que eu quero te explicar aqui, te fazer entender. Então, você, mulher que prioriza o seu marido, eu vou te dizer que você está errada. Se você não se priorizar em primeiro lugar, até o seu relacionamento com o seu marido ele vai ter menos qualidade. E aí quero te fazer entender por que isso não é egoísmo, tá? Pensa comigo. Você está, isso é fato, eu trago aqui o que acontece, né, em todos os atendimentos que eu faço, como estão emocionalmente as pessoas que têm essa dificuldade. Você está desgastado emocionalmente, você está angustiado, você está estressado, você já está, com perdão da palavra, de saco cheio, né, de todo mundo te sobrecarregar, de ter que dar conta de uma porção de coisas, você se cobra, você leva a sua autocrítica, enfim, você fica extremamente desgastado energeticamente, emocionalmente, mentalmente. Você acha realmente que nesse estado você consegue dar conta de alguma coisa com qualidade verdadeira, com excelência? Você consegue cuidar do seu trabalho com excelência? Você consegue ter um relacionamento amoroso de excelência? Você consegue cuidar dos seus filhos com excelência? O Silvio está falando aqui, o instinto materno faz a mulher cuidar dos outros mais do que se cuidar. Exatamente, Silvio, é um instinto. Mas isso também dá, quando eu tenho conhecimento, dá para a gente policiar e dosar colocar um equilíbrio nisso. Porque sim, é um instinto nosso, a gente tem essa coisa de cuidar do outro. Mas eu sempre falo que uma coisa é eu cuidar do outro porque eu tenho prazer em cuidar do outro. Porque isso me faz bem, porque eu faço isso com amor, mas eu já cuidei de mim. Eu já entendi que papel eu tenho na minha vida, eu estou equilibrada mentalmente, emocionalmente, está tudo certo com isso. Eu não quero dizer aqui para as mulheres, olha, parem de cuidar dos outros de forma nenhuma. Isso te dá prazer, você faz com amor, continue fazendo sim, isso é importante, isso faz parte da sua essência. Só que não esqueça que você também é um ser humano, que você também precisa de cuidados, que você também tem as suas necessidades, né? Então, a gente entende, né, com o conhecimento, que é extremamente importante ter um equilíbrio nisso aí. Não é anular a nossa essência de jeito nenhum. Eu mesma sou uma pessoa extremamente cuidadora. Eu tenho muito prazer em cuidar do outro. Só que eu faço isso comigo também. Então existe um equilíbrio. Não me desgasta cuidar do outro. É isso que eu quero que você entenda. Chegar nesse nível de equilíbrio, entende? Continuando o raciocínio que eu estava te falando sobre o porquê se priorizar, que eu te dei o exemplo de com que qualidade você acha que você cuida do resto quando está desgastado emocionalmente. Agora imagina, você se prioriza, você tem esse equilíbrio, né? E eu já vou falar sobre como se priorizar, citar alguns exemplos do que você pode fazer. Você está bem emocionalmente, você está bem mentalmente, né? Você não está motivado, você está tranquilo, aí equilibrado.
você tem muito mais chance de cuidar de todos à sua volta com muito mais excelência, inclusive do seu trabalho, inclusive do seu relacionamento amoroso, inclusive dos seus filhos. Você vai cuidar de tudo isso com muito mais naturalidade, porque a sua saúde mental e emocional estão em equilíbrio, estão bem. Então, quando você se entrega para o outro, você se entrega inteiro, você não se entrega em frangalhos. Você não se entrega aquela parte de você que já está totalmente, parece que o caminhão atropelou e você já não sabe mais de onde você está tirando força para cuidar do outro. Entende a diferença? A Yara tá falando, até a profissão que eu escolhi é cuidar do outro, eu amo, mas bora equilibrar isso. Exato, não tem nada de errado em cuidar do outro, tá? Isso eu quero deixar muito claro aqui. Não é isso que eu tô falando. O que é errado é você achar que só o outro é importante, só o outro precisa de cuidados e você esquecer que você é um ser humano, que você tem as suas necessidades, que você também merece e precisa desse cuidado teu, entende? Bem-vinda, Mari. Então, essa é isso que eu quero te chamar, é isso que eu quero que você entenda quando eu digo por que você deve se priorizar. E aí é lógico que a autopriorização, eu falo muito de autopriorização feminina, porque, como eu já disse, as mulheres têm mais dificuldade com isso do que os homens, mas isso vale também para homens. Eu também já atendi clientes homens com essa dificuldade. Então, a autopriorização, né, eu me colocar em primeiro lugar, não é sinal de egoísmo. É uma questão, claro, é de amor próprio, é um ato de amor próprio comigo, é um ato, sim, é uma demonstração de que a minha autoestima está elevada, sim, mas é também, além disso, uma questão de necessidade e de inteligência, por tudo isso que eu acabei de te explicar. Faz sentido o que eu tô falando para você? Né? Você, quem chegou agora, pode depois, como eu falo, acompanhar, assistir depois do começo da live. Mas para você que está aqui, está fazendo sentido? Você entende a importância de você equilibrar isso? E eu não falo para você, mulher, anular a sua essência de forma nenhuma, mas que você entenda qual é o ponto de equilíbrio que vai fazer com que de verdade isso seja saudável na sua vida, né? Que de verdade você consiga fazer isso com excelência e não se massacrando, né? E não se acabando, se anulando emocionalmente e mentalmente. Bacana. Então, eu quero perguntar o seguinte para você, com tudo isso aqui que a gente refletiu. Qual é o grau de inteligência que as suas escolhas estão tendo? O que é que você tem escolhido para você? Né? O que ajustes são importantes e são benéficos e são inteligentes que você faça em relação às suas escolhas nessa questão da autopriorização? Como é que está isso na sua vida, né? Bom dia, Van, seja bem-vinda, amiga. Então, como eu disse, quando você se prioriza, joga fora esse seu pensamento de que se eu cuidar de mim, se eu me colocar em primeiro lugar, eu vou estar sendo egoísta, eu vou estar sendo a pior mulher do mundo, a pior esposa do mundo, a pior mãe do mundo. Tira isso da sua cabeça. Se você quer realmente ser uma mãe excelente, uma esposa excelente, se você tem prazer em cuidar do outro, faça isso sim, mas faça isso após cuidar de você, porque você vai ter muito mais saúde emocional, mental e qualidade para cuidar do outro. Eu gosto de usar muito o exemplo da máscara de oxigênio. Se eu coloco a máscara de oxigênio em todo mundo e não coloco em mim, o que acontece? Eu vou morrer, os outros estão muito bem, obrigado, e o tanto de pessoas que eu conseguir ajudar vai ser muito pequeno. Ao passo de que se eu coloco a máscara de oxigênio em mim primeiro, aí eu posso com tranquilidade, com equilíbrio, ajudar um número muito maior de pessoas e com muito mais excelência. Então pensa nessa metáfora aí que eu te coloquei. A Yara tá colocando, gente, aperta o aviãozinho e compartilha essa live com aquela... É isso mesmo, com aquela pessoa que sabe que precisa. É um ato de amor, exatamente. E você que não assistiu ainda os outros dias, faz isso com todas as lives. Essa semana ela é preparada com muito amor e traz conteúdos extremamente relevantes para você, né? E de questões que fazem muita diferença na sua vida, né? Em curto prazo, médio prazo e longo prazo, então, nem se fala, ok? Então, vamos lá. Como é, então, a gente já conversou sobre as consequências de eu não me priorizar. A gente falou sobre por que é que eu devo me priorizar. Então, vamos entender agora, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu começo a trabalhar isso em mim? O que é que eu tenho que prestar atenção em mim para começar a fazer isso?
Primeira coisa que eu falo é que não tem como você se priorizar se você não se respeita. Né? O autorrespeito é um dos primeiros passos aí que tem que estar vivos e funcionando na sua vida para que você realmente consiga não só se priorizar, mas cumprir aí, a incorporar todos os hábitos que eu estou te propondo a incorporar durante essa semana inteira, tá? Então, se respeitar é uma das primeiras formas de você começar a conseguir se priorizar, tá? Outra forma é você se observando. Observar aí as suas necessidades, as suas vontades, os seus pensamentos, os seus sentimentos, olhar para você, entender o que é que você precisa fazer por você, tá? Essa é uma outra forma de você começar a trabalhar essa autopriorização. Você faz isso também se cuidando, né? Lembra, tudo que a gente trabalhou nos 3 dias anteriores são formas de você cuidar de você. Quando você se aprova, quando você tem um ato de gentileza com você, quando você se perdoa, você está cuidando de si. Então, se cuidar é essencial também para que você consiga se priorizar, né? Se dar esse amor, né? Se dar esse acolhimento, esse olhar, se escutar, entender o que é que você precisa. Esses são apenas alguns pontos aí que vão te ajudar já a começar a trabalhar isso em você, ok? Mas faça isso de forma verdadeira, não superficial. Porque superficial, e a maioria das pessoas, como isso, embora seja simples, é também muitas vezes desafiador, muitas pessoas fazem isso na superficialidade. Ah, não, eu tô me escutando, mas sabe aquele meia boca? Sabe aquele tapar o sol com a peneira? Então, não, faça isso verdadeiramente e profundamente, que você vai ver o impacto que isso vai trazer na sua vida, um impacto positivo, de autoconfiança, né? De acreditar mais em você, na sua capacidade, de equilíbrio emocional, de desenvolver mais a sua inteligência emocional. Os impactos são extremamente grandes em todas as áreas da sua vida, ok? E é muito legal, cabe muito aqui também a frase do amai ao próximo como a ti mesmo. Analisa um pouquinho essa frase. Ela não fala, ela fala como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Como é que você pode amar alguém como a ti mesmo se você nem sabe quem você é na sua vida? Se você nem está na tua lista de prioridades, se você nem olha para suas necessidades, você não está entregando nada para você, você quer entregar o que para o outro? Então a gente se engana também. Ah, não, mas eu cuido do outro. Eu escuto muito isso. Não, mas eu cuido, eu faço. Cuida de verdade. O que você consegue entregar com excelência ao outro quando você está em frangalhos emocionalmente? Para refletir sobre isso. O que você entrega de verdadeiro, de bom para o outro, quando você passa o dia pensando em coisas negativas, quando você não está bem? Então, é amar ao outro, ao próximo como a ti mesmo. E tem um amigo meu que fala, e é extremamente verdade, que o próximo, mais próximo de você, é você mesmo. Então, vamos parar para refletir sobre isso, que é tão importante, tá? E vamos, então, para a nossa atividade de hoje, né? E para fazer a nossa atividade de hoje, você vai começar a refletir, né, sobre o que é que você tem escolhido para você até aqui. E depois disso, de todo esse bate-papo que a gente teve, não só hoje, mas em toda a semana, né, da autoestima, nos 3 primeiros dias, o que é que você vai escolher, passar a escolher daqui para frente, porque é sempre a sua escolha. É sempre a sua escolha, é sempre. Até quando eu não escolho, quando eu falo, ai, não sei, eu tô muito perdida, eu não quero escolher, você já tá escolhendo. Então, sempre é a sua escolha. Silêncio é uma escolha, não escolher é uma escolha. Tudo que você faz ou deixa de fazer na sua vida é uma escolha sua. Ok? Exatamente, Arinha. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, para finalizar a nossa live, vamos para o exercício prático de hoje, que você já sabe, que você já pegou o esquema da semana, que é passar as próximas 24 horas de hoje até a nossa live de amanhã se priorizando, tá? Você vai achar a sua maneira, você vai observar o seu dia. Ah, mas eu vou passar o dia inteiro trabalhando, como é que eu vou me priorizar? Observa os seus pensamentos, observa os seus sentimentos. Veja só de você, se você passar o dia de hoje até a live de amanhã prestando atenção em você e entendendo, se trabalhando mentalmente para entender as suas necessidades, você já está
começando aí a tua jornada de autopriorização. Então, ache o seu jeito dentro da sua rotina hoje, do jeitinho que ela tá já construída, de se priorizar. O que é que você vai fazer nas próximas 24 horas para se priorizar? Qual é o tempo dentro dessas 24 horas que você vai conseguir encaixar para você, para pensar em si, para fazer alguma coisa que você goste muito, né? Para fazer algo que te relaxe, que te dê prazer. Como é que você vai parar hoje e vai olhar para você? Esse é o desafio e a tarefa de hoje. Eu espero, e depois me conta se foi desafiador, se não foi, que eu adoro ter os feedbacks de vocês. Espero também que o conteúdo de hoje tenha falado muito com você, te faça refletir, te dê aquele chacoalhão de amor, né, importante para a sua evolução. E a gente se encontra amanhã, às 9 horas, para o próximo desafio, para a próxima tarefa. Até amanhã, gente! Beijos!